Primeiramente, boa noite, bom dia ou boa tarde para você que está assistindo esse vídeo. Eu gostaria de dizer que essa é a nossa sétima aula do curso de Técnicas de Invasão a Redes e Sistemas. Esse vídeo ele é um vídeo especial porque ele é um vídeo que ele vai para o meu canal do YouTube também, né? Então, eu espero que você aí do canal também dê uma olhada nesse material. É um material importante para você que não sabe, né? Eu vou estar iniciando um curso aí no dia 21, né, do 8 de 2017, ok? Para maiores informações eu vou deixar o e-mail aí na descrição do vídeo, ok? Para os meus alunos também eu digo aí para vocês compartilharem isso com o pessoal, né? Que o curso tem sido de ótima qualidade, eu acredito. Tá dando um certo trabalho para fazer esse conteúdo aí, né? Mas eu acredito que nós estamos aprendendo juntos, beleza? Então, nesta aula aqui, né, eu vou falar sobre a teoria de um pouco sobre as vulnerabilidades e os tipos de ataque, ok? Então, basicamente, né, existem diversos tipos de ataques, diversos tipos de vulnerabilidades, né? Só que existe um órgão internacional chamado OWASP, né, que é o Open Web Application Security Project, é um projeto, né, de segurança, tá? Que ele lista todo ano os 10 tipos de vulnerabilidades mais exploradas, beleza? Então nesse curso nós vamos ver as vulnerabilidades e ataques desse ano que nós estamos trabalhando, ok? Que é os ataques as vulnerabilidades e ataques de 2017, beleza? O curso ele sempre vai ser assim, né? 2018 nós vamos fazer com base nos ataques de 2018, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, aqui do lado esquerdo você vê, né, a tabela que eu tirei lá do site da UASP mesmo, ok? Então você vê lá alguns níveis de riscos, né, em aplicações, beleza? Então eu vou falar um pouco aqui sobre o inglês, né? Aqui na tabela em inglês, que o nível A1 é o Injection, né? O nível A2 é o Broken Authentication and Session Management, o A3 é o Cross-Site Scripting, o XSS, né? O A4 é o Broken Access Control, o A5 é o Security Misconfiguration, o A6 é o Sensitive Data Explosion, né? O A7 é o Insufficient Attack Protection, o A8 é o Cross-Site Request Forgery, né? O A9 Using Components with no vulnerabilities, e o A10 é o Under Protected APIs, né? Então, basicamente, traduzindo isso, ok? O A1 é a injeção de código, né? O A2 é a quebra de autenticação e gestão da sessão, tá? O A3 é a execução de script insights, que é o XSS. O A4 é a quebra de controle de acesso. O A5 é a configuração de segurança incorreta. O A6 é a exposição de dados, né, sensíveis. O A7 é a proteção insuficiente a ataques. O A8 é a falsificação de solicitação entre sites. E o A9 é o uso de componentes com vulnerabilidades conhecidas, né? E o A10, APIs desprotegidas. Então, a nossa intenção, ok, é falar sobre esses tipos de ataques, esses tipos de vulnerabilidades, né? Que tem aí em aplicações web ou não, né? Beleza? Então vamos começar aqui pelo A1, que é a injeção de código, ok? Então, aplicações, né, programas e APIs externas instaladas, plugins, por exemplo, como Java, né, entre outros plugins que você tem, ou APIs que você tem no seu programa, se elas são mal programadas, elas podem permitir injeção de código malicioso. Beleza? Então essa é a maior vulnerabilidade explorada segundo a WASP Top 10, né, que é o top 10. Beleza? Então, não é só aplicação web,
né? Existe a injeção de código, tá? Dentro, ok, de aplicações que não são web, tá? Ok? Mas basicamente a gente vai falar um pouco aqui, né, sobre o SQL injection, que é um tipo de ataque, né, onde o cara ele insere uma string, tá? Essa string serve, né, para realmente invadir um banco de dados, conseguir escalada de privilégio, né, conseguir acesso de administrador, ok? Então, né, o que a gente deve fazer para se proteger disso, ok? O que a gente deve se proteger disso, para se proteger disso, né? A gente não deve, ok, colocar o nosso banco de dados em uma URL de fácil acesso, né? Nem no mapa do site, ok? A gente deve esconder toda a nossa estrutura, né, de banco de dados o máximo possível, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o segundo, né, o A2, que é o quebra de autenticação e gestão da sessão, ok? Então, as funções de gerenciamento de sessão ou autenticação, quando não implementadas corretamente, elas permitem a quebra do mesmo por atacantes, comprometendo senhas, chaves, tokens, né? Causando assim o acesso de uma conta de usuário, até mesmo de algum administrador. Beleza? Então, se o seu site ele tem algum tipo de autenticação, ok? O que acontece? Esse tipo de ataque, né? Ele verifica se essa autenticação ela está bem implementada, ok? Né? Se ela não está bem implementada, ele vai tentando atacar essa autenticação, beleza? Atacado essa autenticação, o que acontece? O atacante ele passa, né, a ser um usuário autêntico, beleza? Ok? Então a gente sempre, né, deve implementar corretamente as nossas autenticações, beleza? Ok? Execução de scripts em site, o XSS. Um ataque de cross-site scripting é um tipo de injeção também, ok? Onde códigos HTML, por exemplo, né, são injetados em sites confiáveis, beleza? Ele ocorre quando um atacante usa uma aplicação para enviar o código malicioso para alguém, tá? Geralmente em uma forma de script no browser da vítima. Essa falha ocorre quando a aplicação permite input do usuário, beleza? Que é interpretado sem o devido tratamento. Essa falha permite a execução de scripts maliciosos no navegador da vítima, o que possibilita o atacante a acessar os cookies, tokens de sessão e outras informações sensíveis retidas pelo navegador utilizado. Esses scripts podem ainda reescrever o conteúdo de uma página HTML, beleza? Então, né, o cara ele faz um código malicioso, ok? Ele injeta esse código, tá? Lá no protocolo HTTP do site, ok? E, né, ele envia esse código malicioso para alguém, tá? E essa pessoa acaba abrindo, tá? E ele acaba roubando a sessão da pessoa, tá? Ele acaba através dos cookies, né? Através dos tokens, ele acaba roubando a sessão da pessoa. E isso é extremamente perigoso na hora, tá? Por exemplo, de você fazer uma movimentação financeira, alguma coisa assim, tá? Beleza? Então vamos lá. Outro, quebra de controle de acesso. Os atacantes, opa, aqui eu coloquei, né? Esqueci de colocar o. Os atacantes que são usuários autorizados simplesmente alteram um valor de parâmetro, tá? Para qual ele não está autorizado. Então ele faz, né, uma escalada de privilégio, ok? Ele quebra o controle de acesso, né, alterando o valor de um parâmetro, tá? Para um outro recurso qual ele não está autorizado, beleza?
Configuração de segurança incorreta. Né? Atualizações em geral servem para corrigir alguma falha no sistema. E um bom administrador deve estar sempre atento à atualização que vai trazer para evitar problemas futuros. A falha de Security Misconfiguration engloba a má atualização de sistemas e a precária configuração do mesmo. Beleza? Então, né, toda vez que nós recebermos algum tipo de atualização, né, sempre verifique, tá, o conteúdo daquela atualização, ok? E faça a atualização, ok? Em segundo plano ou em primeiro plano mesmo, explique, né, para o seu chefe, se você estiver fazendo alguma coisa importante também, ok? Que a atualização é importante para a segurança da empresa. Beleza? Exposição dos dados sensíveis. Nesse tipo de ataque, o atacante, o que ele faz? Ele vai se aproveitar de qualquer brecha no sistema, tá? Por exemplo, numa loja virtual, aqui nós colocamos o exemplo, né? Você não fornece o armazenamento seguro das informações, ok, dos clientes. O número do cartão de crédito, né, o CPF, o endereço, ok? E você armazena então esses dados, né, num banco de dados sem criptografia, ok? Então o que acaba? Ele acaba atacando esse banco através, por exemplo, de um SQL injection, ou de outras coisas, né? Ele usa um ataque de hashes, tá? O que acaba fazendo? Ele acaba decifrando, beleza? O hash, né? Que é simples, por exemplo, ou mesmo ele acaba fazendo um ataque de SQL injection, como eu dei exemplo, e ele acaba fazendo a exposição desses dados, como nós vimos aí, que alguns ataques recentes a algumas lojas virtuais, alguns e-commerces, né, que foram expostos os dados dos clientes. Beleza? Proteção insuficiente a ataques. A maioria das aplicações, né, elas não possuem capacidade de detectar, prevenir e responder a ataques manuais e automatizados. Beleza? Então, o que acontece? Não só aplicações, mas como também, né, como também firewalls físicos, né, entre outros equipamentos que nós podemos colocar na rede, que não possui capacidade de detectar, prevenir e responder ao ataque manual e automatizado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar, por exemplo, scripts, né, em cima dessas nossas aplicações, ok? Para estar melhorando, né, a prevenção a ataques dela, e até naquela situação da atualização que eu falei, né, onde nós temos que ver sempre, tá, um update daquela aplicação, ok? Para nós não termos problemas com a segurança e a proteção insuficiente. Beleza? Aí nós vamos falar agora sobre essa falsificação de solicitação entre sites, né? Essa classe de ataques, ela explora a relação entre um aplicativo web e seu usuário legítimo, ok? Então, o que ele faz? O usuário mal intencionado, o atacante, ele induz o usuário legítimo, tá? Seja por meio da engenharia social ou por meio do cross-site script, né? Ou por meio, por exemplo, de um malware, né? O que ele faz? Ele executa atividades arbitrárias no aplicativo, tá? Permitindo, né, ação específica, tá, no sistema sem o consentimento do usuário final. Okay? Então ele utiliza, por exemplo, tá, de engenharia social, o CSS, né, ou um malware, por exemplo, para fazer o quê? Roubar as suas credenciais naquele site, ok? E executar ações, tá, sem o seu conhecimento, né? Beleza? Uso de componentes com vulnerabilidades conhecidas, tá? Componentes tais como biblioteca, frameworks,
né? Entre outros módulos de software, não só software, volto a falar aqui sobre hardware, né? Por exemplo, existe um switch específico que tem muitas vulnerabilidades conhecidas, né? Que mais? Entre outros equipamentos, né? Que podem ter vulnerabilidades conhecidas, tá? E que ele tem os mesmos privilégios, né? Que, por exemplo, que, o, que os outros, né? O que acontece? Essa vulnerabilidade, tá? Ela é, quando ela é muito conhecida, ela é fácil de ser explorada. Sendo fácil de ser explorada, né? O que acontece? É fácil de minar as defesas, né, que tem na sua rede, ok? Que se você tem, por exemplo, um switch, um roteador, né, ou mesmo ou alguma outra, né, ou aplicação, um firewall, um IDS, um IPS com uma vulnerabilidade conhecida, né, é fácil da pessoa conseguir minar as outras defesas que você não tem no seu sistema, beleza? APIs desprotegidas. Aplicações, né, modernas geralmente englobam APIs, como eu falei, né, JavaScript, SOAP, XML, JSON, REST, RPC, GWT, né, que se conectam a algum tipo de API, tá? O que acontece? Muitas dessas APIs, né, elas não são criadas com sistemas de segurança, beleza? Elas só servem para executar algum vídeo, executar algum tipo de arquivo específico, né? Mas ela não tem proteção, porque eles não se preocupam em proteção. Então, o que você deve fazer, né, é sempre cobrar, tá? E colocar também, né, fazer a caixa de Faraday, que a gente chama, né? Fazer o ambiente protegido para essa API, beleza? Então, basicamente, o que eu queria falar é isso. Uma ótima noite, uma ótima manhã e até mais.